Só que ele tinha feito uma carta para chegar no dia seguinte. Então, ele tinha programado que no dia seguinte do cinema eu receberia uma carta. Onde ele dizia o que ele sentia por mim. O negócio, Exato, ele fez entendi. bonitinho, tadinho. No entanto, a carta não chegou. Correios, né? Podemos entrar no tema da privatização dos Correios novamente. Exatamente. Com problemas desde sempre 1997. não Um problema antigo, 1996. E aí, falei, bom, já era. Ele tá indo embora para Marília de volta, era essa a nossa última esperança. Ele mandou, eu trabalhava de modelo, eu tinha um bip. Vocês não sabem o que é isso, mas existia um negócio que tocava. Você ligava numa central, mandava um recado pela central e chegou no bip assim, tenho 2 passagens, estou indo embora, plataforma 11, tenho 2 passagens comigo. Não existia celular. Falei, o que ele espera que eu faça? Ligue para um orelhão da plataforma 11 e pergunte se eu devo ir. Falei, não entendi essa mensagem, ele deve ter mandado errado. E também não podia nem responder, boa viagem, não podia falar nada. É uma via de mão única, né? Exatamente. E eu tinha 16 anos, né, também. O que eu ia fazer? Eu falei, que maravilhoso esse final de semana, né? Nada de errado podia ter acontecido nesse final de semana. Na segunda-feira, no domingo à noite, chega o porteiro com uma carta para mim. E era dele. Eu abri essa carta. E nessa carta, eram 3 páginas de carta. Que ele contava desde quando ele me conheceu, tudo que ele sentiu, tudo que ele não fez por medo, tudo que ele não teve coragem de me falar. Ele escreveu o livro lá, Amor nos Tempos de Cólera. Exato. Falando todas as coisas que ele ele viu. E aí, eu e... comecei a chorar, porque eu falei, eu não tô acreditando. E ele escrevia que ele me amava, que ele demorou para entender que o que ele sentia e tudo isso que a gente viu era amor. Porque a gente também tinha amor por amigo, a gente também... Mas que ele me amava. E ele jamais queria destruir aquilo que a gente tinha construído. Que era muito bom estar comigo, era muito tranquilo estar comigo. E ele tinha medo de me falar que era outro tipo de amor. E eu não sentir a mesma coisa. Ou a gente tentar qualquer coisa para nunca mais se ver. Que ele preferia que a gente não tentasse nada, se fosse para nunca mais se ver. Bonitinho. E que ele preferia que eu não falasse que eu recebia a carta, se eu não sentisse o mesmo por ele. Rapaz. E você achou que a carta tinha sido entregue já? Então ele foi embora chorando no ônibus. E aí você foi, tipo não me ama. Falou, era Exato. isso. Ela Olha nunca que loucura. Na Caramba. cabeça dele, tipo, ela não me ama, ela recebeu a carta, ela vai ignorar que recebeu. E você puta. Exatamente. O que se espera de Mariana? Fica puta porque Eu tava como ele não falou antes? possuída. Eu falei, aquele bilhete, só aquele bip. Aí eu falei, não. Falei, mãe, é o seguinte, que era você, que era não. Eu tô pegando um ônibus para Marília. Minha mãe falou, Roberto, são 600 quilômetros. Eu falei, mãe, eu estou pegando um ônibus para Marília porque eu não vou, me recuso a falar com ele por bip, por carta, por telefone. A gente já teve muito mal entendido nessa história. Eu vou pegar um ônibus e eu vou para Marília. Então nós vamos ter que ligar para a mãe dele e pedir para eu dormir na casa dele, porque eu vou lá. Minha mãe falou, liga. Você tem que pelo menos avisar que você vai chegar em Marília. Eu falei, tudo bem, eu aviso, não é um problema. Liguei, ele atendeu. Falei, Roberto, ele ficou mudo. Eu, alô? Assim, 1 minuto. Falei, Paulinho, você tá aí? É a Roberta. E ele não respondia. Eu falei, minha mãe precisa falar com a sua mãe. Por quê? Eu tinha 16 anos. Ele, quê? Falei, a minha mãe precisa falar com a sua mãe. Chame a sua mãe, porque eu tava brava. Aí a mãe dele veio. Minha mãe, olha, minha filha tá pensando em passar uns dias aí em Marília. Minha mãe falou, o que eu vou falar, né? E eu queria saber se tudo bem a senhora recebê-la na sua casa. Se não há nenhum problema. Ela, não, imagina, a Roberta será muito bem recebida. Ela, eu tô mandando ela de ônibus. A senhora se incomoda de me avisar ou me ligar assim que ela chegar? Porque nessa época minha mãe me botou num ônibus de 6 horas pra Marília e só ia saber... Achei sua a mãe hora muito que eu tocasse legal. a ligação. Minha mãe é muito legal. Minha mãe é incrível. Minha mãe nunca faria isso. Minha mãe é muito incrível. Ficaria puta. Mas a minha mãe estava acompanhando a história desde os meus 13 anos. Ela sabia. Ela já Ela falou, entendia. filha, vai. E ela confiava muito em mim também, né? Ela falou, vai. Eu falei, eu vou lá responder essa carta. Desci do ônibus. Ele estava com o olhinho vermelhinho de choro. Lá embaixo na plataforma me esperando. Desci. Falei, vou tacar um beijo na boca desse homem. Que daí não vai ter... Se eu fizer biquinho, ele me beijar na bochecha e eu tinha que voltar 6 horas de viagem, eu vou morrer. Desci e beijei ele na boca. Falei, pronto, é assim que se responde uma carta, é assim que eu respondo o que eu sinto por você e é daqui pra frente que a gente continua. E foi assim que a gente começou a namorar. Gente, eu não sabia que era tão fofo. Foi desse jeito. Que bacana, gente. E estressante. Fofo e alucinador. Estressante. Exato. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente namorou durante um bom tempo, até que eu precisei... Ele começou a estudar loucamente para entrar na faculdade de medicina e eu precisei arrumar um emprego para sustentar minha casa.
Quando isso aconteceu, qual emprego que uma menina de 18 anos arruma para sustentar mãe, irmão, a si própria? Eu pensei no que seria mais viável. Eu fiz pesquisa de mercado. Era uma menina bastante planejada. Falei, comissária de voo. Comissária de voo, fala inglês. Né? Eu tenho os pré-requisitos que eles colocam aqui nessa entrevista. E paga-se muito bem. Na época, pagava-se muito bem. Há 23 anos atrás, comissária de voo ganhava muito dinheiro. 25, né? Tô bem velhinha já. Há 25 anos eu fui comissária de voo. E eu fui. E eu falei para ele. Falei, olha, passei na aviação, vou ser comissária de voo. Eu recebi uma carta desmanchando, uma carta falando que eu estava acabando com nossos sonhos, uma carta dizendo que ele estava desmanchando, outra carta dizendo que ele estava arrependido de ter desmanchado. Ele me deixou maluca. Não foi, amor, foi. É verdade. Isso Ele aí me já, deixou- já era que ano isso? A gente já tá em 1999. 99. Tá. Não, isso foi 98? em 1998. É, eu tinha 18. Então a internet estava chegando no Brasil, né? Não existia. Eu comprei meu primeiro celular quando eu entrei na aviação em Tinha 99. aquele modem que fazia aquele... Tinha, porque eu lembro da minha mãe em 99, Ah. ansiosa Em pra responder 99, e-mail, entendeu? isso. Nossa, mandaram um e-mail, a Renner. Nem a Renner mandava e-mail naquela época. Mas era isso, porque o e-mail era, nossa, o supra-sumo das coisas. Era o começo de internet aqui no Brasil. Mas quando eu digo começo, era naqueles computadores e muito limitada, de escada. Sim. Então, realmente era difícil falar ainda. E eu tenho 116 cartas do Paulo dessa época. Só que era muito sofrido pra mim, porque eu tinha entrado... Terminando e voltando, né? Terminando e voltando, e falando assim, você não pensou em nós dois. Eu falava, gente, eu preciso comer. E eu entendia o que ele estava sentindo, porque era revoltante. Aham. A gente tinha outros planos. Ele ia vir morar em São Paulo, finalmente, porque ele ia passar na faculdade de medicina e a gente ia poder ficar mais próximo. E eu dormia só 6 noites em São Paulo. Viajava muito. Por Pra mês, poder né? por mês, Uhum. por mês. E eram 6 noites durante a semana. Não é que eu Uhum. tinha finais de semana livre, eu tinha um final de semana livre por mês. Só que eu não tinha opção. Essa era a verdade. Eu não tinha nenhuma opção. A minha opção era: eu pagava aluguel, eu tinha que me sustentar, eu tinha que guardar dinheiro para poder estudar, eu tinha passado numa faculdade que era semi-integral, que eu não podia frequentar. Então, porque eu tinha que trabalhar. Então, imagina como estava a minha vida. Minha mãe tinha se separado do meu padrasto, era uma situação muito difícil. Meu padrasto estava fazendo um tratamento para alcoolismo, eu estava dando suporte para ele que só chorava, suporte para ela que só chorava. Meu irmão tinha 12 anos de idade e eu recebia 114 cartas. 16. 116, ele conta uma por uma, filha da mãe. Aí eu falei pra ele, olha, quando eu recebi a última, que foi a número 116, em que ele brigava muito comigo na carta, e ele não tinha coragem de ligar e falar. Então, quando ele me escrevia uma carta, eu ligava falando, ele falava, não, esquece isso. Ele não falava. Então, era mais angustiante ainda, porque eu sofria tudo que eu tinha que sofrer com a carta, e quando eu ligava para ele, ele não falava. Quando eu recebia 116, eu já estava assim, no fundo do meu poço, porque, além de tudo, eu tinha começado a voar, e eu tinha percebido que eu entrava no avião e eu enjoava. Eu nunca tinha voado de avião. A primeira vez que eu voei de avião foi trabalhando. Só que o avião decolou e eu não parava de vomitar. E eu não tinha opção de sair. Então eu estava no meu limite eu não consigo nem falar dessa frase, de energia na vida. Eu tinha só 18 anos. E eu fiz a coisa mais difícil do mundo. Eu liguei para ele e falei, eu não aguento. Segue sua vida, vai ser feliz. Encontra alguém que pode ficar do seu lado todo dia. Eu vou seguir o meu caminho sem te atrapalhar. E foi assim que a gente se separou. Aí vocês terminaram. Sim. Bruno vai chorar, que o Bruno é o chorão. Eu vou chorar daqui a pouco, gente. E aí eu falei isso. E fiz o que eu tinha que fazer. Eu tinha que comer. Eu tinha Aí vocês ficaram quantos tempos separados? 7 anos. Quase 8, né, amor? Quase 8 anos. Ele casou, eu casei. Não, 17 anos. Não. Que 17 anos Foi separado? 17? Separado? Ah, não, 7 A anos, gente tá 7 casado há anos. 18. É verdade, 7 anos. 7 Eu não anos. sabia que vocês tinham Sim, casado. Eu casei, ele casou. Com 2. Eu com uma só, deixo muito. Com só, deixo claro. Não, mas a gente seguiu a vida, Aham. né? Depois de algum tempo eu segui minha vida, ele seguiu a vida dele. Mas sabe o que eu acho importante em tudo isso? Porque ela fala daquele comportamento e é o comportamento que são as coisas que a gente não percebe, né? O que é o custo de você ter uma condição psíquica ou até psiquiátrica, né? Eu sempre fui um ansioso crônico, uma coisa que eu nunca controlei que terminou numa depressão Sim. na minha Quando eu reencontrei residência. ele. Eu estava profundamente deprimido. Eu tinha dia Não, que... ele falava que ele não ia continuar, que ele ia desistir. Que ele ia sair da medicina, que era o sonho dele que eu vi ele falar desde os 13 anos de idade. Caramba. Cara, eu tinha dia que eu levantava da minha cama, que aliás eu não conseguia atender telefone. Sabe o que eu fazia para atender telefone, Malu? Eu falava, pronto-socorro de ortopedia.
Eu me enganava. Uhum. Para poder falar. Porque se fosse alguma coisa para mim, para o Paulo, a pessoa já desligava. E se fosse uma coisa de trabalho, isso voltava e mexia com o meu compromisso. Lembra dos 5 compromissos? Vocação. Uhum. E aí eu tinha drive para fazer o que eu precisava fazer. Sim. Então foi muito dolorido experienciar isso. Só que imagina a Roberta com 18 anos tendo que lidar com uma pessoa que não tinha nem a noção disso, porque a doença psiquiátrica, ela é caracterizada pela falta de crítica. A pessoa não chega no psiquiatra, oi, eu tenho depressão, eu gostaria de ser tratado. Não, e a não pessoa se fazia isso, e nem diagnóstico na É, época. não Ele era não tinha tão mais tinha popular, né? medicação. Exato. Né? A fluoxetina tinha acabado de sair, né? Era outras condições, né? E eu conto isso por quê? Porque o que era o meu sofrimento que me levava a escrever? Eu vivia um relacionamento dentro da minha cabeça que ele já tinha. Eu já era casado com a Roberta, eu já vivia com ela, eu já tinha. Tínhamos filhos, tinha Eu nomes. tinha filho, tinha nome, não, mas está indo para um lugar que na minha cabeça era uma construção e desconstrução constante. Então eu sofria, claro, por minha causa e ela sofria por minha causa. Que foi uma das coisas que foi uma das primeiras vezes que eu olhei e falei assim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se eu tô me fazendo sofrer e eu tô fazendo sofrer a ela, o problema é meu. Então, quando ela ligou pra gente desmanchar o nosso relacionamento, eu achei sensato. E aquilo me doeu, mas eu tinha vivido... Eu não tinha como entregar o que ele queria naquela época, que na cabeça dele estava pronto. Uhum. Ele queria que a gente casasse aos 20 anos, ele ia fazer 10 anos de medicina pela frente, o pai dele ia sustentar nós tudo. Eu, ele, a mãe dele, nossos filhos. Ia dar tudo certo. E era isso que ele acreditava que daria certo. Eu tinha certeza que isso daria terrivelmente errado. Uhum. Né? Assim como os nossos relacionamentos depois deram todos errados. Porque Uhum. eu falo que a gente casou, mas a gente não casou na igreja, nada disso. Mas a gente teve outros relacionamentos, né? Eu tive um relacionamento, ele teve outros relacionamentos. E acabou, esses relacionamentos acabaram. E como eu sabia, eu tinha aprendido a sentir, que é o que eu acho que é amor, né? Eu sentia felicidade quando eu via ela feliz. Isso me dava muita serenidade, né? E é engraçado porque eu vivia uma batalha na minha cabeça. É muito difícil explicar para você o que é ser uma pessoa ansiosa, que depois deteriora e que vira uma depressão, mas é como se tivesse uma pessoa gritando na tua orelha a todo minuto. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala a gente fala de pensamentos ruminantes, né? Então eu estou falando aqui com você, eu estou falando mais ou menos uma palavra por segundo. Você sabe quantas palavras você fala por minuto quando você tem uma ruminação de pensamento? Não. Da ordem de 1000 a 2000. Só que ele punha na carta. Exato. Então você É real, ele desaguava a escrevia. escrever. E eu pegava E mandava pra mim. e para organizar a minha cabeça, eu escrevia. Só que o que era a minha tolice? Eu jogava para ela um problema que ela não tinha como resolver. Com 18 anos, tem gente que tem 50 e não tem como resolver esse problema. Uhum. Né? E essa situação, né, me fez entender o seguinte, então tudo bem, né? Eu vou viver feliz sabendo que ela está bem. Né? O que não aconteceu. Nem eu fiquei feliz, nem ele ficou feliz. A gente só se ferrou muito nessa vida, longe um do outro. Essa foi a verdade. E um belo num dia, aí eu já estava na FedEx, eu já estava, assim, minha vida... Vocês perderam contato nesse período? Eu pedi para minha mãe para não me entregar mais nenhuma carta. E eu falei, se ele me ligar, não me conta. Mas você escreveu mais ainda? Escreveu. Escrevi. Minha mãe guardou, depois ela me deu. Eu falei, não me dê nenhuma carta, porque eu tinha que conseguir sair para trabalhar. Eu não podia entrar numa depressão. Eu era o sustento da minha casa. Eu não podia. Eu falei, não, mãe, eu vou chorar uma semana aqui. Deixa eu chorar. Se eu não quiser comer, eu não como. Se eu não quiser sair, eu não saio da cama. Eu vou chorar essa semana. E depois eu vou pegar a minha escala de voo e acabou. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E foi o que eu fiz. Só que eu consegui depois entrar numa outra empresa, né? Eu entrei, mas eu não achava justo ligar para ele e falar, então, agora eu não preciso mais voar. Então, ele também já estava namorando, ele foi morar com uma menina. Eu falei, eu não vou, né? Cada um seguiu sua estrada ali. Tipo, claro que sentindo muito, porque não foi uma coisa, em nenhum momento a gente separou porque eu não amo você, você não me ama e a gente não dá certo, nunca foi isso. Mas foi aquele momento da vida, com toda aquela dificuldade, com 2 crianças, porque éramos 2 crianças, né? Muito Tendo jovens. que tomar decisões muito adultas. E aí, quando eu estava na FedEx já,
Eu já tinha feito minha faculdade, que eu queria tanto fazer. Já estava tudo bem. Eu já estava morando no meu apartamento. Meu padrasto já tinha parado, tinha curado o alcoolismo. Que foi a Tinha faculdade de pedido minha administração mãe, e marketing. foi a faculdade de administração e marketing. Meu padrasto parou de beber, pediu minha mãe em casamento de novo. Eles casaram de novo, foram felizes até o último dia de vida do meu padrasto. E eu pude, depois que eles ficaram bem, falar: pronto, agora eu só cuido de mim. Então agora eu vou fazer minha faculdade, vou trabalhar onde eu quero. E foi assim que aos 26 anos eu peguei um cargo de auditoria de ISO 9000. Eu era a auditora interna da empresa. Eu gerenciava o setor de qualidade do Mercosul inteiro, da FedEx. Era muita responsabilidade, mas eu amava o que eu fazia. Mas, obviamente, era muito tenso e eu tive uma gastrite. Nesta gastrite, indo visitar um dos clientes, né, que estava com problema de qualidade por conta das embalagens e tal, eu peguei a Marginal e comecei a ficar enjoada por conta da gastrite. Falei, eu vou passar muito mal. Parei meu carro num Vermelhinho, que é um hospital da Vila Maria, ali da Marginal, antes de pegar a estrada. Não é possível que ele É estava possível lá. que ele estava lá e ele estava fazendo o gente- eu primeiro também ano de tava residência. Ele estava como Enquanto isso, residente. o Paulo estava estudando e aí foi Ele atendendo no não, é porque assim, postinho. quando você acaba o... Não, no hospital. Era Não. no hospital. Era um Era um hospital. hospital. Quando você acaba, você faz os 6 anos de medicina, aí você tem que fazer a residência da sua Que é a especialidade. especialização, né? Então, são mais 4 anos estudando. Só que nesse período, você já faz prática orientada, né? Por Sim. acho que é assim que fala também, né? Na Sim, é uma medicina, igual na prática nutrição, orientada, uma né? prática orientada. Então, ele estava lá. E como ela chegou lá com quase de dispepsia, Não, dor de cabeça, e enjoo, dor cervical, achando que eu ia vomitar. Eu então, falei, moça, me dá assim, um remédio que eu vou vomitar, vou o passar mal. vou clínico, desmaiar. o clínico ele pede para você liberar antes da ortopedia, por quê? Porque ele vai lidar com coisas clínicas. Então ele tira o que é o diagnóstico. Não, fora que eu larguei meu carro, desci. Gente, eu não tô bem. Aí, obviamente, não sabe nem se é trauma, né? Aí, pô, dor cervical, dor na cabeça, pô, isso daí pode ser uma Aí ela lesão. passou com você. Né? Não, ele não sabia que era eu não sabia que era ele. A enfermeira falou, vou chamar o médico residente que tá aqui. Quando ele virou, eu virei, eu falei, não, mentira. E o mais impressionante, Porque ele o mundo fez não dá assim, volta, né? O mundo capota. ele fez Parece assim. filme americano Ah, já. cadê essa aliança? Tá na outra mão. Ai, que susto. Eu acho que não tá. Amor. Ai, que susto. Porque ele não mostrou. Falei, ué, fez assim, mas aqui é a direita, tá ótimo. Tá aqui a minha mão. Olha isso, Vocês veem o que a gente sofre aqui, né? tá vendo? Só que a cônjuge de Ariana é tenso o negócio. A Ariana é tensa. A pessoa tá abrindo todos os dedos. Amor, tudo bem? E ele fez assim, ele pegou e fez assim. Ele falou, ué, você não estava casada? Falei, eu não tô mais. Ele falou, não? Falei, não. Nisso, olha que louco, a gente conversou e tal, um olhando pro outro, babando no outro. Fui embora pensando naquilo. Falei, cara, é o negócio desse cara. Mas, né, e agora? Não peguei telefone, não nada. Ele me adicionou no Orkut. No Orkut. Já tinha E aí rede a social. gente começou a conversar no Orkut. Aí ele falou, eu queria saber o que aconteceu com a sua vida nesse período. A gente nos fala há muito Não, tempo. amor, foi MSN. Foi MSN? MSN. Não, amor, a gente se Que ano era adicionou isso? no Vamos ver, Orkut vamos ver. para Sim. depois eu saber o seu MSN e a gente começar a conversar de MSN. Primeiro foi Orkut. Foi, tá E aí a gente combinou no MSN que a gente ia almoçar. Aí eu falei, olha, eu trabalho ali perto do setor do Credit Card Hall. Então, para mim, o shopping mais próximo é o Morumbi. Ali você pode ir no Morumbi. Vocês deram tanta sorte, porque São Paulo tem quantas pessoas tinha nessa época em São Paulo? Não, você não tá entendendo. E ele ainda falou assim, Uma nossa, cidade da América Latina. a gente ia se encontrar de qualquer jeito. Porque ele lança assim para mim, eu treino todo dia no Morumbi. Eu almoçava todo dia nesse shopping. Cedo ou tarde eu ia cruzar com ele no elevador. Uhum. Eu ia, mano. Então, pensando Eu ia em dar um várias jeito. realidades paralelas, tem Exato. outras Eu ia um monte, encontrar assim, com ele em então todos É os um casos. multiverso. Exato. E aí ele falou, vamos almoçar então no América juntos? Olha, fazendo várias propagandas aqui. Vamos almoçar num restaurante juntos? Falei, vamos. E eu lembro que meu diretor-geral nessa época, eu tinha uma reunião nesse dia que ele falou, vamos tal dia? Eu falei, vamos. Totalmente inconsequente. Meu diretor-geral falou assim, Roberta, você sabe que o vice-presidente da empresa está vindo nesse dia. Eu falei, eu faço qualquer coisa. Carlos Iene, muito obrigada por ter me liberado. Eu falei, eu faço qualquer coisa, o amor da minha vida. Vai almoçar comigo hoje. Ele olhou para mim, ele é casado, né? Tem 2 filhos lindos, falou, eu te entendo perfeitamente. Vai almoçar com ele, eu invento qualquer coisa para o nosso vice-presidente. Falei, muito obrigada. Peguei meu carro e fui para o restaurante, vai falar de novo, encontrar com ele. Um pouquinho. Fui para o restaurante encontrar com ele. Quando eu chego no restaurante, senta nós dois, eu vejo o Carlos Iene entrando com o vice-presidente. Aí eu fiz assim, ó. Aí ele, vamos sentar do outro lado. Depois o cara sentar de costas para mim. E aí, nesse almoço, a gente conversou por 2 horas.
E ele me contou tudo que tinha acontecido, eu contei tudo que tinha acontecido. Que loucura. Só que desse dia em diante, a gente nunca mais ficou longe um do outro.